estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte e o tema da nossa aula de hoje é Cronos e Kairos. Eu vou dar um tempinho para se organizar com os materiais. Os materiais são aqueles de sempre, né? Algumas folhas de papel, lápis de escrever, canetinha para fazer os registros e também aqueles 3 objetos que eu pedi que vocês encontrassem em casa na semana passada, né? Eu trouxe aqui também os meus. Para o final da aula a gente vai ter uma atividade com eles. Eu vou dar um tempinho para você se organizar aí. Vamos lá. Muito bem, retornando aqui, quero começar perguntando: o que é o tempo? Certamente é muito complicado achar a resposta. É daquelas coisas que a gente sabe o que é, mas é difícil explicar, né? Bom, para ajudar eu vou trazer algumas definições aqui. A primeira: período sem interrupções no qual os acontecimentos ocorrem. Uma frase ali: quanto tempo ainda vai demorar essa aula? Só como exemplo. Mais uma definição aqui. O tempo tem a ver com continuidade, ou seja, o presente, o passado e o futuro. Isso não é do meu tempo. Quando as pessoas falam isso, o tempo aqui está com essa ideia de continuidade. Mais uma definição. O tempo tem a ver com aquilo que a gente consegue medir. Então, é o que se consegue medir através das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, etc. Tem outras formas também de medir o tempo, né, por meio das estações e outros tipos de ciclos. As fases da Lua, por exemplo. Aqui tem a ver com a duração das coisas, né? Esse livro não estraga com o tempo. Então esse livro já existe há muitos anos, né, e ele está inteiro ainda. A última definição aqui é que o tempo às vezes pode ter a ver com a subjetividade. Então o tempo pode ter a ver com as nossas memórias, com as nossas lembranças e com as nossas experiências. Por isso que é o tempo subjetivo, não é esse tempo objetivo que a gente consegue medir, né? Mas é um tempo causado pela percepção, né? É mais ou menos sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje. Bem, na mitologia grega existe lá a história do Cronos e do Kairos. Cronos é o senhor do tempo, né? E Kairos é o tempo entendido de outra maneira. A palavra Cronos, inclusive, dá origem à palavra cronológico, que é aquele tempo em sequência. Nós vamos ver no vídeo, então, um pouquinho dessa história, tá bom? E depois a gente volta a conversar. Vamos ver, então. Olá, amigos. Hoje vou contar a história de Cronos e Kairos. Na mitologia grega, Cronos era o deus do tempo. O tempo é uma grandeza que pode ser medida por horas, minutos, dias, semanas, meses, anos. Sua força é implacável e não pode ser detida. E tudo que é conquistado nesse tempo é efêmero e findável, ou seja, acaba. Cronos casou-se com Reia, com quem teve 6 filhos: Hades, Poseidon, Hera, Deméter, Hestia e Zeus. Temendo uma profecia que dizia que ele seria tirado do poder por seus filhos, Cronos engoliu todos eles após o nascimento. O único que salvou foi Zeus, após Reia enganar o marido e entregar ele um pedaço de pano para ser engolido no lugar do seu filho Zeus. Já adulto, Zeus deu uma poção mágica para seu pai, fazendo com que Cronos vomitasse todos os outros filhos e finalmente libertá-los. Por ter derrotado Cronos, que simbolizava o tempo, Zeus e seus irmãos tornaram-se imortais. Kairos era o filho mais novo de Zeus e de Tique, a deusa da sorte e da fortuna. Descrito como jovem belo e com apenas um tufo de cabelo na testa,
Queiroz era um atleta tão ágil que era praticamente impossível de persegui-lo. Entre os romanos, ele recebeu o nome de Tempus, que representava aquele breve momento que as coisas são possíveis. Tempo que não pertence a Cronos e não pode ser cronometrado ou previsto. Na filosofia, Cronos era descrito como senhor do tempo e a pressão das horas comandadas pelo relógio. Era um carrasco responsável por controlar o tempo real, do nascimento até a morte. O tempo de Cronos é o limitador para a quantidade de atividades realizadas durante o dia, e a humanidade acaba se tornando escrava dele. Queiroz, por sua vez, era um jovem destemido que não se importava com o tempo cronológico do relógio ou com o calendário. Ele era o tempo que não podia ser cronometrado. As coisas que acontecem sem hora marcada, as surpresas do dia a dia. O tempo de Queiroz nos convida a aproveitar a vida de forma mais despojada, sem se importar o tempo todo com o implacável Cronos. Muito bem, então aqui foi só para a gente entender um pouquinho, né, sobre esses seres mitológicos. Então aqui só para definir então sobre eles, o Cronos é o senhor do tempo, como a gente viu ali, enquanto Queiroz representa o tempo que não pode ser controlado. Para os gregos antigos, o primeiro significava o tempo cronológico, enquanto o segundo se referia à qualidade do tempo vivido, algo que não pode ser medido através de números. Por isso que um tem a ver com o tempo quantitativo, que se pode quantificar, né, que se pode contar, e outro tem a ver com a ideia de um tempo qualitativo, é a qualidade do tempo. Um escraviza através do tempo, e o outro quer a liberdade com o tempo. Então são algumas reflexões aqui em relação ao tempo. Mas o que isso tem a ver com música? Bom, as duas coisas também, os dois conceitos se relacionam na música. A gente tem o tempo cronológico, o tempo métrico na música, e a gente tem um tempo mais fluido, o tempo Kairos, né? A gente vai ver então alguns exemplos que podem remeter mais a um e exemplos que podem remeter mais a outro. Vamos começar aqui retomando a ideia, né, que a gente viu na exposição Natureza Franciscana. Nós vamos ouvir um áudio e depois eu volto a falar sobre ele. Vamos ouvir então. Bom, o áudio é bem curto, né? Tem 30 segundos apenas. Eu não sei se você conseguiu lembrar da exposição que a gente falou, né? Natureza Franciscana, que é aquela natureza sob a curadoria do Felipe Chaimovic, no qual ele, a partir do Cântico das Criaturas do Francisco de Assis, ele tem a concepção de toda a exposição. Então ele explora ali elementos naturais. Eu não sei se você conseguiu fazer essa relação com esses elementos. A gente vai ouvir agora, novamente, vendo o vídeo, né, de divulgação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e ele vai trazendo ali os elementos que correspondem àqueles sons. A gente pode pensar que alguns sons se semelham com aquilo, né, que eles representam, e outros nem tanto, mas é bom para a gente estabelecer esse paralelo, essas relações. Vamos ver o vídeo então, e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Muito bem, agora então acredito que você, né, tenha observado isso. Então quando aparece ali água, a gente consegue ouvir sons que se assemelham à água, né? Só usando como exemplo aqui. Ou
as estrelas, e aí já ficam coisas mais abstratas. Bom, quem fez a instalação sonora na exposição foi a Chiara Banfi. O nome da instalação era Tudo Aqui, né? E foi feito em 2015, a exposição acontece em 2016. A artista, ela é uma artista multimídia, então ela explora, como artista visual, artista plástica, ela explora bastante o campo da música, né, através das sonoridades. Então existe esse meio do caminho, digamos assim, entre uma e outra forma de arte, né? Arte visual e também música. A gente vai ver aqui algum depoimento dela falando como que ela trabalha com as sonoridades, com a linguagem musical nos trabalhos de instalação, de artes visuais. Vamos assistir esse vídeo e a gente vai entender um pouquinho melhor como que é o processo da Chiara. Meu trabalho já dialogava com música e com sonoridade, mas eu acho que eu aprofundei nesse assunto. Então, tem uma série de trabalhos que são mais relacionados diretamente com a música, desde a fase de produção de música, da indústria de música, dos instrumentos, são uns diálogos mais diretos. Tem a série Sunburst, que eu peguei as pinturas dos instrumentos, que tem uma técnica que chama Sunburst, e aí eu amplifiquei o campo onde elas acontecem. Então, assim, geralmente elas são no corpo do instrumento. Geralmente não, elas são no corpo do instrumento. O instrumento, ele é muito comparado com o corpo humano. Então, tem o corpo do instrumento, o braço, e aí eu fiz um campo que era um campo relacionado com o corpo humano. Então, o trabalho tem 1,60 m, mas na parede você se vê totalmente refletido dentro, e tem toda a técnica de pintura chamada Sunburst. Então esse é um exemplo. Por exemplo, vai ter o trabalho Discos Vazios, que é todo em cima da indústria de discos. Então tem esses mergulhos, sabe, esses caminhos que eu sinto que aprofundei mais na música. Tem uma série toda em cima das pausas e silêncios que tem nas partituras, na música, né? Então eu peguei 12 livros do Bach e eu apaguei toda a parte de música e só deixava os símbolos de pausas e silêncios. Tem isso, tem a parte sonora, mas tem a parte também de como o silêncio é essencial para o som, né, para a música. Então, isso aqui é uma prova de um trabalho que eu chamei de confluências. Então, esse aqui é uma obsidiana do México. Obsidiana é pedra vulcânica. É quando a lava encontra com temperatura fria e ela pedrifica. E esse aqui é um seixo, uma pedra de rio do Brasil. Então, eu cabeei elas e como uma ideia de ligar duas pedras que não se encontrariam na natureza naturalmente. As pedras, elas têm som, né? Mas é uma frequência tão alta que a gente não consegue ouvir. A ideia é pensar um pouco nessas frequências, nessa sonoridade que não está ao nosso alcance. Muito bem, então eu trouxe aqui o trabalho da Chiara para a gente refletir um pouquinho sobre o uso dos sons e desse pensamento musical que não é necessariamente no campo da música, né? E aqui fica mais fácil a gente pensar no uso do tempo Kairos, né? Como foi na instalação sonora que a gente pensou um pouquinho. A gente ainda vai ver sobre o tema, né? Instalações sonoras nas próximas aulas, mas aqui já foi para a gente pensar um pouquinho que aqui não precisa, não tem essa necessidade de estabelecer um tempo Cronos, que a gente já vai ver mais para frente, que é um tempo que é medido, que determina como que os sons vão fluir, né? Aqui é uma coisa mais solta, mais livre, como no áudio que a gente ouviu, né? Da divulgação ali da exposição. Então a gente também viu aqui
como a artista se apropria dos sons ou de coisas da linguagem musical, como ela traz o silêncio, por exemplo. A gente conversou sobre o silêncio na aula anterior, e aqui ela usa a representação do silêncio por meio do registro, né? Lembra que eu falei que as notas e as pausas, né, na partitura principalmente, elas têm a mesma importância, né, a mesma validade. E aqui ela anula os sons e deixa somente o silêncio ali representado. É uma das instalações dela. Bem, agora a gente vai para a nossa primeira atividade de hoje. Eu vou pedir que você tente explorar sons da natureza no ambiente que você está. Então podem ser sons que vão imitar a natureza, então pensando em criação de efeitos sonoros, ou pode ser a partir de coisas naturais, né? Se você vai manipular coisas com água, por exemplo, ou a partir de pedras e assim por diante. Então você vai tentar explorar sons provenientes de coisas da natureza ou tentar imitar sons da natureza. Som do vento, som das águas. Pensando aqui, como exploração, só a experimentação desses sons, tá? Sem um pensamento já de composição. Por hora é só pra gente explorar mesmo e tentar ter um repertório aqui desses sons. Se você conseguir gravar esses sons, ótimo, se não, não tem problema, você pode também registrar no caderno o que você conseguiu aí. Eu vou dar um tempinho para você explorar nessa atividade. Vamos dar continuidade. Agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo cronos na música, né? Que é esse tempo medido, que tem a métrica. Eu vou começar pedindo para você ouvir essa música, né? A gente vai ouvir ela e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Vamos ouvir então.
Muito bem, agora a gente vai ouvir novamente a música, tá? Se você prestou atenção, eu peço que você continue prestando atenção. O nome da música ali eu traduzi, né, livremente, é Parede de Ar Perspicaz, é do Jesse Spillane. É uma música instrumental, como a gente pôde observar aqui. Eu vou tocá-la novamente e agora a gente vai ver com uma alteração e aí vocês vão me dizer qual é essa alteração, tá bom? Vamos ouvir novamente. Muito bem, qual foi a diferença da primeira vez que a gente ouviu a música para a segunda vez? Acertou quem disse que a diferença foi a velocidade da música, a velocidade com que a música foi executada. É sobre isso que a gente vai falar agora, né, também. Vamos começar falando sobre pulso primeiramente. O que é o pulso? O pulso são batidas em estímulos periódicos de curta duração, idênticos, porém distintos, percebidos como pontos no tempo que ocorrem no nível mensural, ou seja, de uma forma que pode ser medido. Ali a gente tem um gráfico, né, que tem uma linha que representa o tempo, uma linha horizontal, e sobre ele tem algumas setas que representam esse pulso, ou esses estímulos, né, como está dito ali. Bom, eles podem ser idênticos, todos iguais, ou podem ser distintos, tanto na questão da contagem do tempo, quanto no som que ele emite. Eu vou dar um exemplo aqui para não ficar tão abstrato. Eu instalei no meu celular um aparelho chamado metrônomo. Quem já trabalha com música conhece bem. O metrônomo é o aparelho responsável por medir uma pulsação. Vamos ouvir aqui, vocês vão entender melhor. Observaram que aqui tem uma marcação? Bom, tem uma nota diferente, né? Inclusive eu posso alterar a configuração e deixá-las todas iguais. Certo? Então a função do metrônomo é marcar o pulso. Aqui no caso, esse pulso tem 120 batidas por minuto. Essa é a forma de marcar e contar o tempo, tá? Próxima definição aqui, o andamento. O que é o andamento? É a velocidade do pulso, marcada em batidas por minuto. Então, o que aconteceu na música quando a gente ouviu? A gente ouviu na primeira vez, ela tinha uma velocidade, né? Uma quantidade de batidas por minuto a sua pulsação. Quando a gente ouviu a segunda vez, ela estava em modo acelerado, e aí ela já continha mais batidas por minuto na segunda vez. Aqui também eu posso alterar a quantidade de batidas por minuto. Nesse momento, 120. Posso diminuir. Ou posso aumentar. Só usando como exemplo. Ali no gráfico nós temos representado, então, um espaço maior na primeira vez, um espaço menor na segunda, ou seja, tem muito mais batidas, né, por minuto, e um espaço intermediário, nem o maior e nem o menor, em verde ali. Então são formas e andamentos diferentes.
andamento, então é a velocidade do pulso. A gente vai fazer um exercício para tentar sentir esse pulso, tá? Vai ficar a instrução na tela e uma música será executada. Na verdade, é uma combinação de músicas aqui. Qual que é a ideia? Enquanto a música estiver tocando, você vai tentar andar de acordo com a pulsação da música. Então você vai tentar identificar a pulsação, qual que é essa velocidade da música. Você vai caminhar conforme essa pulsação. Então vai ter música mais rápida, música mais lenta, você que vai identificar essa pulsação. Quando a música tiver um intervalo em silêncio, você pode caminhar na velocidade que você quiser. Então você vai mudar a velocidade, e aí vai entrar uma outra música e você vai ter que tentar achar o pulso dela e andar conforme. Tá? A gente vai experimentar, tentar sentir a pulsação dessa música a partir dos nossos passos. Vamos lá então.
Muito bem, então espero que você tenha conseguido, né, sentir o pulso da música. A gente vai continuar explorando esse parâmetro, né, que é essa métrica, que é o pulso. Agora, por exemplo, ali no gráfico, nós inserimos uma batida por cada pulso. Eu vou colocar o meu metrônomo aqui para tocar, e vocês vão ver em qual pulso a gente vai fazer a atividade. E ali a gente tem uma bolinha verde que indica que para cada pulso eu vou provocar um som com um daqueles objetos que a gente escolheu lá no início da aula. No caso aqui eu vou usar uma colher, tá? Eu vou bater ela sobre a minha mão. Então, a cada pulso eu devo emitir uma nota, que é aquela bolinha verde que está ali. Certo? Aqui estou usando 60 batidas por minuto, é basicamente uma batida por segundo, visto que um minuto tem 60 segundos, né? E eu estou batendo uma nota a cada pulso. A gente pode variar essa ideia. Então, nesse segundo exemplo, eu não vou coincidir a batida com o pulso. Eu vou tocar no contratempo, né? Por isso que é contratempo, porque é o contra da pulsação. Então eu vou deixar tocando aqui e vou bater entre o intervalo de um pulso e outro. Entenderam? Então eu tenho a pulsação, no intervalo eu tenho a batida, né? E a última variação, eu vou tocar então 2 vezes a colher em cada pulso. Ali vejam que a gente tem 2 bolinhas para cada setinha. Então cada vez que toca um pulso aqui no metrônomo, eu vou executar 2 notas. Bom, acredito que vocês pegaram a essência. Então a gente tem a batida no pulso, no contratempo e 2 por pulso, né? O que você vai fazer? A gente tem 3 objetos aqui. Você vai escolher um objeto e fazer uma dessas tipos de batida, ou sobre o pulso, ou no contratempo, ou 2 batidas. Por exemplo, a colher, eu escolho fazer, então, 2 batidas por pulso. Eu vou deixar tocando o metrônomo só para a gente ter referência. O copinho, eu vou escolher bater todo o pulso. Eu posso também pensar outra forma de tocar esse copinho. Ele tem aqui uma textura, né? Eu poderia fazer outro som. No contratempo, por exemplo. Tá? Então, contratempo, o copinho. A colher no pulso, uma batida por tempo. Sobrou para a lata, 2 batidas por pulso, né? Bom, os objetos que você tem, você vai escolher a melhor maneira de explorar esses sons com ele. Quando você já tiver feito algum tempinho e se sentir seguro, tente gravar e executá-los todos ao mesmo tempo, todos juntos, para ver que ritmo você consegue. Você pode também variando os ritmos a partir de variar a forma de tocar cada um. Então, de repente, agora no contratempo eu vou tocar a latinha em vez da colher, ou em vez do copo, e assim por diante, tá bom? Eu vou deixar aqui um tempo para você explorar essas possibilidades aqui. Vamos lá.
Então eu espero que você tenha conseguido explorar, né, essas possibilidades de tocar sobre o pulso, no contratempo e 2 notas por pulso. A gente vai voltar a fazer esse exercício à medida das aulas. Então entendemos aqui a diferença, né, de explorar a música, as sonoridades, num tempo determinado, a partir do pulso, e também num tempo mais livre, como o caso da instalação da Chiara Banfi. Por hoje é isso, gente. Até logo!